Boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou falar para vocês a respeito da história da cirurgia hepática, mas também das questões anatômicas relacionadas à cirurgia hepática. Então, se nós recordarmos tudo que já aconteceu sobre cirurgia de fígado, teremos aí em média 150 anos de história aproximadamente. No final do século XIX, nos anos de 1888, um alemão chamado Karl Lange iniciou os processos de realizar hepatectomia, obviamente todas sem sucesso, com a morte do paciente. Era uma coisa extremamente nova, complexa. Nós sabemos e vamos discutir que o fígado é um órgão extremamente irrigado, né? Com maior rede vascular interna do corpo humano. E a cirurgia hepática se iniciou de uma maneira macabra, de uma maneira com resultados pífios. Então, no final do século XIX, houveram alguns avanços em termos de ressecções. Houve a primeira ressecção na qual o paciente conseguiu sobreviver, também realizada por alemães. E no início do século XX, com o advento da anestesia, com algumas melhoras em técnicas de asepsia e antisepsia, as coisas começaram a evoluir na história da cirurgia hepática. Porém, não antes dos anos 60, anos 50, quando um francês chamado Claude Quinault fez estudos em cadáver, e esses estudos demonstraram o que seria o início da história moderna da cirurgia hepática. Nesses estudos de dissecção de cadáveres, nós observamos anatomicamente que o fígado, na verdade, seguia uma segmentação, que são os famosos 8 segmentos de Quinault. E eles são subdivididos de acordo com a vascularização. Então, quando nós estudamos o hilo hepático, é fácil de observar que existe uma artéria hepática, a veia porta e a via biliar principal. E anatomicamente, na parte interna do fígado, essa segmentação segue o mesmo princípio. Então, nas ramificações, como se fossem galhos de uma árvore, também existe um ramal da veia porta, um ramal da artéria hepática e uma subdivisão biliar, um ramo biliar, né? No caso das artérias e das veias, elas vão se subdividindo. No caso da via biliar, elas vão se confluindo para formar a via biliar principal. Essa paridade desses vasos com a via biliar é chamada de segmentação ou processo de Sigal, tríade de Sigal, na qual sempre nós temos no eixo portal uma artéria, uma veia e a via biliar. E por que isso é importante? Porque vamos supor um paciente com uma metástase hepática no lobo esquerdo anatômico, que é compreendido pelos segmentos 2 e 3 do fígado. Se eu for fazer uma ressecção desses 2 segmentos para uma terapia curativa dessa metástase, eu posso ligar os ramos portais que compreende artéria, veia porta e via biliar, que vão para esses 2 segmentos, e ressecar com uma baixa quantidade de sangramento e de uma maneira anatômica que preserve o máximo possível aí de tecido sadio, respeitando os parâmetros anatômicos do fígado. Os 8 segmentos são subdivididos então pelos vasos. Em termos de o que está do lado esquerdo, segmento 2 e 3, eles são separados do que está do lobo médio pela veia hepática esquerda. A veia hepática esquerda, diferentemente da veia porta esquerda,
drena o lobo esquerdo. Então tudo que está lateral esquerdo à veia hepática esquerda são os segmentos 2 e 3. O que está entre a veia hepática esquerda e veia hepática média são os segmentos 4A e 4B. O que está entre a veia hepática média e a veia hepática direita são os segmentos 8 e 5. E o que está lateral à veia hepática direita são os segmentos 7 e 6. Todas essas veias, direita, esquerda e média, confluem e desaguam na veia cava suprahepática, logo abaixo do átrio direito, mais ou menos anatomicamente. Existem duas veias também, as veias diafragmáticas, direita e esquerda, que normalmente ou confluem próximo das veias hepáticas ou na própria veia cava. Isso existem variâncias. E quanto à divisão do que está acima e abaixo no fígado, superior e inferior? Isso é delimitado pelos ramos portais. Então, por exemplo, no lobo esquerdo, nós temos o ramo portal esquerdo. Normalmente a veia porta se bifurca, ou seja, existe o ramo direito e esquerdo. Mas existem, como tudo na anatomia, as variações. E a variação mais comum seria a trifurcação da veia porta, ou seja, existe um ramo que vai para os segmentos 2 e 3, um outro ramo que vai para os segmentos 4, A e B, e o outro ramo direito. Isso com algumas variâncias. No caso do lobo esquerdo, o lobo direito, o ramo portal direito, existe esse ramo portal. O que está superior a ele seria os segmentos 7, 8, 4A. O que está inferior, segmentos 4B, 5 e 6. E o lobo caudado, que é o segmento 1. O lobo caudado difere em algumas questões. Ele está repousando acima da veia cava. Ele envolve a veia cava. O que existe um nome desse envolvimento: sintopia, que pode ser totalmente fechada, quando ele abraça totalmente a veia cava, ou parcial, na qual ele não abraça totalmente a veia cava. Existe implicância disso em cirurgia? 100%. Por exemplo, no transplante de fígado existe uma manobra chamada piggyback, na qual nós soltamos o fígado da veia cava, ou seja, o lobo caudado. E por que soltar é difícil? Porque a drenagem venosa do lobo caudado é diretamente para a veia cava. Então, se ele envolver totalmente a veia cava, vai ser mais trabalhoso. Se ele envolver parcialmente, muito menos trabalhoso. A irrigação sanguínea do lobo caudado também segue o mesmo princípio da tríade de Sigal: uma artéria, uma veia, um ramo biliar, que entram normalmente abaixo da bifurcação da veia porta, no hilo hepático. Então, essa segmentação hepática é fundamental. E quando nós falamos de lobo esquerdo e lobo direito anatômico e cirúrgico, por que a diferença? Justamente após esses estudos de Quinault, nós sabemos que a segmentação cirúrgica é diferente da anatômica. O lobo esquerdo anatômico do fígado é delimitado pelo ligamento falciforme. O que está à esquerda do ligamento falciforme é lobo esquerdo, ou seja, segmentos 2 e 3. E tudo que está à direita, segmentos 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, são lobo direito. Cirurgicamente, o lobo direito é diferente. São os segmentos 8, 7, 6 e 5. E o lobo esquerdo, segmentos 4A, 4B, 2 e 3. Por que isso? Basicamente pela irrigação sanguínea. O ramo esquerdo da veia porta, na maioria das pessoas, irriga todo o lobo esquerdo cirúrgico. Portanto, quando nós falamos hepatectomia esquerda real, seria a ressecção dos segmentos 2, 3, 4A e 4B. E hepatectomia direita real seria a ressecção dos segmentos 8, 5, 6 e 7.
Quando nós falamos hepatectomia lateral esquerda, estamos falando sobre ressecção dos segmentos 2 e 3. E hepatectomia lateral direita, ressecção dos segmentos 6 e 7. Por que essa nomenclatura que parece até um pouco confusa? Porque os estudos anatômicos do fígado evoluíram a partir da década de 60. E a partir de todo esse estudo anatômico e as propriedades fisiológicas envolvidas, foi possível desenvolver a cirurgia hepática.